Olá, estamos juntos mais uma vez pela nossa Jovem Pan Online. Obrigado a você que integra como ouvinte a grande rádio do Brasil, a grande rede de rádios do Brasil, o sistema PanSat. Você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, o Twitter da Pan, @portal Jovem Pan, o nosso Facebook, o Jovem Pan Online também à sua disposição. Você nos acompanha pela internet, não há fronteiras para a internet, www.jovempan.com.br. Logo na tela do seu computador você vai encontrar JP ao vivo. Clicando, receberá o som da Jovem Pan, esteja você onde estiver. E rádio com imagem pela nossa Jovem Pan Online, também na capa do nosso portal você encontra o caminho e será trazido para uma grande grade de programação à sua disposição. Com muita coisa, entre elas entrevistas especiais, como essa que nós vamos fazer agora, com muito prazer para mim, com o Dr. Bernardino Santi, médico e também médico do esporte e também um especialista em controle antidopagem. Doutor Bernardino, é um prazer recebê-lo mais uma vez. Vanderlei, é um prazer estar aqui. É importante a gente passar essas informações para o nosso público. À disposição. Muito bom, muito obrigado. Eu queria começar a nossa conversa sobre a sua visão sobre o descredenciamento do laboratório Ladetec, que fica no Rio de Janeiro e era o único, pelo menos até agora, o único laboratório credenciado pela UADA, não é, com padrão internacional. Era uma grande preocupação. Eu brinco sempre dizendo quem tem um não tem nenhum, né? Mas, de qualquer maneira, era o laboratório brasileiro e que atendia também alguns países próximos aqui. Mas foi descredenciado. Isso, para a comunidade médica, para a comunidade científica, é uma apunhalada. Eu queria ouvi-lo sobre o tema, doutor Bernardino, por favor. Vanderlei, realmente foi uma apunhalada. Nós que somos do esporte, trabalhamos com doping, nos sentimos realmente até desamparados e abandonados. E principalmente por parte do poder público, né? Em relação ao laboratório, eu quero deixar desde já claro que não há nenhum problema com os profissionais que lá estão. Os profissionais que lá estão são pessoas capacitadas, são doutores, são professores universitários de grande qualidade. O grande problema é que nós enfrentamos dificuldades muito grandes nas nossas fronteiras. O laboratório foi descredenciado por causa de 3 não conformidades, além de outros problemas que já vinha enfrentando e nós já vimos alertando. Não conformidade significa... Não conformidade significa... o exame não foi bem feito. Não foi bem feito ou não foi feito. Ah, perfeito. Porque, por o nosso espectador, nosso ouvinte entender, a UADA, a cada 4 meses, ela manda 10 amostras para todos os seus laboratórios. No caso, eram 33 laboratórios, então todos recebem a 4 meses... Do mundo todo? Do mundo todo, 10 amostras, as quais eles não sabem, os laboratórios não sabem que se tratam de amostras enviadas pela UADA. São testes cegos. Eles simplesmente chegam lá e eles têm que fazer o exame. O que acontece? Quando chegavam na fronteira do Brasil, o funcionário lá que estava em final de expediente, via lá a palavra doping, aí, opa, doping, Polícia Federal. Aí chama a Polícia Federal, levava 20 dias para investigar e vi que não era droga, e sim era uma urina. Ah, opa, então não é com a gente, é com a Anvisa, chama a Anvisa. Aí a Anvisa tem lá os seus procedimentos também, leva mais 20 dias, opa, não é com a gente, é coisa importada, chama a Receita Federal. E ficou aquele jogo de empurra, de repartição para repartição. Quando a urina chega no laboratório, ela já chega estragada, sem condição nenhuma de ser analisada. E aí o que acontece? O laboratório deixa de cumprir a sua obrigação, já dá uma não conformidade. Isso aconteceu uma segunda vez, uma segunda não conformidade. Na terceira vez, quando foi sanado, o problema foi sob o ponto de vista da tecnologia, porque os insumos, o maquinário, tudo aquilo que está no laboratório vem de fora, principalmente da Alemanha. Chega na fronteira, o sujeito lá da Receita Federal também barra, opa, quem declara isso, quem declara aquilo, mesma coisa. Não chega a tempo, a urina está lá para ser analisada, o laboratório não analisa adequadamente e aí dá uma terceira não conformidade. Então você veja que é um problema já que o próprio governo federal tem que assumir a sua parcela de burocracia plena. Plena. Né? Ou seja, depois fazem piada dos nossos irmãos portugueses, mas na verdade os burros somos nós, porque era só reunir Receita Federal, Anvisa, Ladetec, que é federal, ou seja, todos os órgãos federais numa mesa e padronizar a situação, padronizar o procedimento, e a coisa seria muito mais simples, principalmente porque todo mundo sabe que nós vamos ter uma Copa do Mundo e uma Olimpíada, quer dizer, acho que é de conhecimento público. Então, falta simplesmente vontade de resolver, como em tudo que acontece no nosso país, né? Então, isso realmente nos trouxe um transtorno muito grande,
porque agora nós temos que mandar nossas amostras para outros laboratórios, isso implica em outra burocracia, porque a saída de material biológico do país para outro país... Para onde vai? Bom, eu estou mandando as minhas para a Colômbia. Podemos mandar para o Canadá também, algumas estão indo para o Canadá. Para Los Angeles também é uma outra alternativa, que o presidente do controle de doping da CBF está buscando Los Angeles também. Então, quer dizer, nós temos alguns laboratórios aqui nas Américas que podem nos servir. Agora, me parece que a autoridade está buscando também a Espanha e Portugal. Espanha e Portugal parece que vão ser as opções para a Copa do Mundo, até porque eu não acredito, apesar dos esforços que agora o governo vai tentar fazer em relação ao ADA, mas a ADA é um órgão extremamente técnico, eles não são políticos. Então, eu não acredito piamente que vá acontecer uma regressão, uma retroação desse descredenciamento. Eu acho que realmente a coisa já está selada e nós vamos ter que buscar outras alternativas. E uma outra informação que a gente tem que 300 dias, menos de 300 dias para a Copa do Mundo. Por exemplo, não dá tempo para a montagem de um laboratório padrão ADA. Não dá tempo. Esqueçam isso, dizem alguns especialistas. O senhor concorda? Concordo, nem com todo o dinheiro do mundo, porque você vai ter que, além de trazer a aparelhagem, calibrar enzimas, você tem que levar os profissionais para fazer um treinamento, porque é todo um treinamento para isso, porque os laboratórios têm que funcionar 24 horas a pleno vapor durante toda a competição. E você precisa ter pessoas para isso. Apesar de nós termos professores capacitados aqui no Brasil, nós precisamos de gente, muito mais pessoas, muito mais profissionais. E isso leva tempo para você treinar, para você dar experiência. E convenhamos, em menos de um ano você não consegue dar a experiência necessária para esse tipo de pessoas. Existe talvez uma alternativa que já se pensou, como aconteceu na África do Sul, que foi a montagem de um laboratório. Vieram professores de todo o mundo, com o maquinário já calibrado, com tudo pronto, quer dizer, trouxeram o laboratório, fizeram os exames e depois foram embora. Essa também é uma alternativa que poderia se pensar, né? Mas eu acho que para a Copa do Mundo é irremediável. Infelizmente, nós vamos ter que fazer a coisa acontecer fora do nosso país. Nós temos que buscar agora a alternativa para a Olimpíada, né? Nós temos um tempo ainda hábil para a Olimpíada. E nós temos aqui em São Paulo, boas alternativas, né, que já estão, inclusive, com meio caminho andado. Então, agora nós temos que tentar trabalhar, e aí entra aqui o meu apelo para o próprio governo estadual que se engaje nessa nossa necessidade, né? Porque a USP, por exemplo, é um laboratório que tem profissionais altamente capacitados, já tem espaço físico, já tem experiência, eles fazem o exame de antidoping para vários esportes, já fizeram. Então, era só uma questão de trazer dinheiro, porque precisa de dinheiro, e começar a preparar para a Olimpíada, que nós vamos ter um excelente laboratório. Se não tiver a chancela da UADA, por melhor que seja o laboratório, com todo respeito, um exame considerado um exame de segunda linha? Não é que é de segunda linha. É como você saber dirigir e não possui carta de motorista. Entendi. Você pode dirigir muito bem, mas se você não tiver carta de provocar um acidente, você vai responder por aquilo. É mais ou menos a mesma coisa. O laboratório ele tem que ser credenciado, ele tem que ser avaliado e avalizado por essa entidade, a UADA, que foi uma entidade criada em 2003, reuniram-se todos os países da família olímpica, e o Brasil é um deles, e se comprometeu a assinar esse documento. Portanto, é uma combinação entre todos os países, é um acordo entre todos, assinado, inclusive com envolvimento governamental. Então, isso é um documento que tem que ser respeitado. Entendi. Entendeu? Agora, outros laboratórios tentaram obter o credenciamento da UADA, ou não tentaram, ou para o Brasil só um basta? Como é que funciona isso? Não, eu acho que há 2 anos nós estamos tentando credenciar o USP, nós já trouxemos um especialista da UADA para cá, o professor Don Catlin, de Los Angeles. Ele gostou do que viu e ele, inclusive, já levou o nosso nome para a UADA. A UADA sabe da nossa existência, já sabe da USP. Só que o que aconteceu é que nós tivemos um pouquinho de corrente contra, né? Porque, não, já temos aqui o Ladetec, não vamos investir não sei quantos milhões no Ladetec. No Brasil. Corrente contra Brasil. Contra nós, porque não haveria espaço para 2 laboratórios, coisa que eu não concordo. Os Estados Unidos, que é um país do nosso tamanho, tem 2 laboratórios. Quer dizer, se há 2 anos atrás nós tivéssemos tido esse apoio, hoje nós teríamos o plano B pronto praticamente, né? O problema é que houve um viés político aí, né? Porque se você for pensar, o governo estadual é de um partido, o governo federal é de outro partido, então você tem aí uma briga que a mim não me interessa, que não interessa a ninguém da família esportiva, mas que acabou atrapalhando, né? Então agora nós temos que buscar um outro caminho.
E eu acho que o caminho do governo estadual para nos ajudar na USP, se não quiserem, nós temos até um laboratório federal, que é a Universidade de São Carlos, que é excelente também, pessoal que tem boa capacidade. Então, já que estamos falando em federal e estadual, está aí. Nós temos alternativa em São Paulo também, federal. Quer dizer, é só as pessoas começarem a se mexer. É só coisa que nós também não acreditamos muito, né, Vanderlei? Eu acho um pouco complicado. Doutor Bernardino, eu lembro bem, a gente conversou já tantas vezes sobre a sua especialidade, que é o controle antidopagem, e falamos várias vezes que, olha, o equipamento vai se deteriorando, a modernização não acontece, vai chegar um momento em que a máquina vai parar. A máquina para. Quer dizer, isso vem se arrastando há muito tempo. Muito né? tempo. Pelo menos há 5 ou 6 anos. 5 ou 6 desde anos. Que nós temos notícias. Desde quando acabou o PAN do Rio de Janeiro, que no PAN houve uma modernização, ali houve uma atualização para o PAN em 2007, mas já se vão aí 6 anos. Então, quer dizer, você veja que nós tivemos aí um problema que veio se arrastando e acabou desaguando nesse problema agora. Há muito tempo a gente não fala. E quando se pede um equipamento, as informações que eu recebi, eu quero a sua confirmação, um equipamento padrão WADA, não está pronto, quer dizer, não é chegar lá, tirar da prateleira e entregar. Não. Ele precisa ser preparado, produzido, exatamente, é isso? Peças, você tem uma calibragem específica para isso, vem técnicos do exterior, você tem que trazer pessoas para montagem desse aparelho, para calibrar esse aparelho, isso custa, você tem que pagar passagem, alimento para toda essa gente, tem os insumos, que são as enzimas, ou seja, os produtos que são utilizados para você fazer a reação necessária para preparar a leitura daquele material de urina que você vai colocar no computador. Os próprios computadores, os softwares, têm que ser modificados periodicamente. Então, quer dizer, é uma coisa realmente gigantesca. As pessoas não têm ideia do quanto é difícil você manter isso. Isso realmente tem um custo bastante elevado. Isso acontecer para um país que vai realizar a Copa do Mundo e vai realizar os Jogos Olímpicos, é um vexame? Para mim é total. Eu por conversar com colegas de vários países, eles me mandam e-mail, até gozações, alguns que são mais amigos brincam comigo. Claro. Os próprios hermanos argentinos, né, que são muito amigos meus, mas que, óbvio, não perdem a oportunidade de dar uma estilingada na gente, já me mandaram as piadinhas que eles já estão lá à disposição, esperando por nós, de braços abertos. Quer dizer, pra gente, nós somos do esporte, a gente fica um pouco envergonhado, sim, né? E fico indignado, eu acho que a palavra que melhor cabe é indignação, porque a gente sente que não há vontade do poder público para se resolver as coisas. Eu vou até citar um exemplo aí, veio uma pessoa aqui importante internacional, nós queríamos levar para um órgão governamental para que pudesse nos ajudar e eventualmente colocar essas pessoas em contato para credenciar a USP. A pessoa falou para nós, não, traz aqui para tomar um cafezinho aqui no nosso gabinete, como se estivesse falando com o vereador da esquina. Então, essas coisas realmente, para mim, não cabem mais. Eu, como brasileiro, quase com 60 anos, eu fico realmente revoltado quando você vê a inoperância do poder público, em todos os sentidos, né? E a coisa está se arrastando e agora não adianta correr. Agora a coisa é feita, a Inês é morta. Agora nós temos que buscar, 2016, montar o nosso laboratório e fazer com que a Copa do Mundo aconteça, né? Claro, doutor Bernardino, a briga, a luta, né, intensa entre o controle antidopagem e aqueles que se dopam, né? É gato e o rato, né, que a gente fala polícia há muito bandido. tempo. Polícia e bandido, vocês vão se aperfeiçoando, o controle vai sendo aperfeiçoado no mundo todo e o sistema de dopagem também vai se aperfeiçoando. Quer dizer, né? Como é que está isso? A sua avaliação hoje qual é? Olha, o que a gente sente realmente por parte das autoridades esportivas é muita vontade realmente de fazer com que o esporte, pelo menos, seja limpo. É difícil, é como corrupção, você não vai acabar nunca, mas a gente consegue minimizar. Eu estou percebendo que por parte dos países como os Estados Unidos, que sempre foram um pouquinho mais, digamos, brandos em algumas situações, estão começando a cortar na própria carne, né, os seus atletas importantes. Agora tivemos esse escândalo da Jamaica, agora recentemente, né, que houve aí, ali eu acho já uma briga política, talvez interna, então alguém ficou com raiva de alguém e resolveu denunciar. Eu sempre disse, Vanderlei, que nem Lincoln dizia, ninguém consegue enganar todo mundo o tempo todo, né? Um dia a casa cai. E muitas pessoas que eventualmente possam hoje estar se dopando em algumas situações, atletas importantes, eu acho que um dia nós vamos saber, né? O que eu sinto é que a vontade
está aumentando a luta, os exames estão aumentando no mundo todo, existe um investimento maior por parte de alguns países. Nós que somos DCOs, que são os oficiais de controle de dopagem, estamos recebendo um incentivo maior. A própria FIFA, por exemplo, ela veio aqui credenciar 20 médicos aqui brasileiros para poder fazer os controles antidoping. Ela veio aqui fazer um curso, nós fizemos um curso aqui, eu, o doutor André Pedrinelli, o doutor Fernando Solera, fizemos para 20 médicos que foram preparados para fazer controles em toda a América do Sul, nos jogos eliminatórios. Então a gente sente que os órgãos internacionais estão buscando, sim, o esporte mais limpo. Não sei se nós vamos conseguir, mas eu acho que a vontade e a luta está acontecendo, o dinheiro dessas entidades está sendo melhor direcionado, então eu acho que a gente está atingindo um nível bom nesse sentido. Só não acontece internamente no Brasil, né? Só para dar um detalhe, já em termos de laboratório, se você for ver que o futebol faz 3.500 exames por ano, olha só que o Ladetec perdeu. Olha só, quer dizer, o próprio dinheiro que gira em torno desse número de controles que o futebol oferece para o laboratório, olha só os recursos que foram perdidos por conta de uma deficiência governamental. E o futebol terá de fazer esses exames onde agora? Agora nós fomos buscar a Colômbia. A Colômbia vai ser o laboratório que vai ser oficializado para fazer os controles. Tanto para os Jogos Sul-Americanos, para a Libertadores e Copa Sul-Americana, como para o Campeonato Brasileiro. Bogotá? Bogotá. Laboratório do Coldeportes. Embarca num avião aqui, leva esse é outro problema que nós estamos tendo que enfrentar, que é o transporte, né? Porque quando chega na fronteira nós temos aí uma dificuldade burocrática e que o Marco Aurélio Klein, o presidente, nos garantiu que ele nos ajudaria na parte documental, né? Então, num primeiro momento vai acontecer isso, nós vamos ter que embarcar e levar pessoalmente, mas nós vamos ter que arredondar esse lado burocrático. Nesse momento, os exames estão suspensos? Não, os exames estão sendo realizados, estão sendo todos mandados para a Colômbia, já existe. Já estão mandando? Já estão sendo mandados para a Colômbia, já, todos. Tanto das outras modalidades, eu estou mandei agora golfe, mandei boxe para lá, mandei alguns esportes que eu tenho trabalhado, estão indo para lá, voleibol está indo para lá, o futebol já está indo para lá. E quanto tempo leva para voltar? Em 10 dias. 10 dias nós temos o resultado. Em 10 dias? Isso é uma coisa que realmente a gente ficou bastante impressionado, porque o Ladetec estava demorando realmente um tempo muito maior. E o Coldeportes, em 10 dias, já nos dá o resultado. O senhor conhece o laboratório da Colômbia? Conheço a doutora Glória, que é a responsável. Moderno, padrão WADA. Padrão primeiro mundo. Realmente é invejável. Aliás, a Colômbia é um país que a gente tem que começar a se espelhar um pouquinho, viu? Deu uma ajeitadinha, né? Deu uma bela ajeitada. Nós temos que começar a aprender um pouquinho com eles. Doutor Bernardino, recentemente em Moscou, dos 10 velocistas, os homens mais velozes do mundo, 7 tiveram problemas com o controle antidopagem. Como é que o senhor vê isso? Eu vejo que está funcionando, o controle está funcionando, eu vejo que os atletas estão buscando formas de burlar e está ficando cada vez mais difícil, né? São 70%, é um número bastante elevado. O que me preocupa é que também existe a turma do mal, e a turma do mal sempre busca novas fórmulas para tentar ludibriar os exames, como aquele escândalo que aconteceu em 2003, aquele professor que mudou a molécula de uma substância e não aparecia nos exames. Então existe sempre esse risco. O que acontece é que os laboratórios, principalmente os laboratórios da Alemanha, estão muito rápidos no sentido da verificação e da busca dessas novas substâncias. Então a gente está tendo um suporte muito grande por parte desses laboratórios europeus. Quando a gente fala de doping em atleta, e o senhor é especialista, pode nos esclarecer, não é o atleta só, né? É o staff, né? Sem dúvida. Quer dizer, não é sozinho um atleta de altíssimo nível, se dopa, estamos conversados. Eu acho que é um grupo de pessoas envolvido na picaretagem. Sem dúvida. Assim? Treinador, nutricionista, médicos, fisiologistas. É assim mesmo, exatamente. Existe um grupo de profissionais que recebe regiamente para criar soluções e situações para dopar o atleta, porque aí existe o envolvimento dos patrocinadores. Mas o que está acontecendo, que eu estou percebendo, é que esses patrocinadores já não estão mais querendo trabalhar com esse tipo de atleta. Os próprios patrocinadores estão investindo no sentido de fazer com que haja uma limpeza desses atletas, porque eles têm muito medo de associar a imagem a esse tipo de situação. Então a gente percebe e nós estamos ficando aliados dessas grandes empresas que nos procuram para buscar soluções. Então eu acho que a gente está indo pelo caminho certo. O senhor está nessa caminhada há quantos anos? Já são 20 anos. 20 anos. Quando o senhor começou,
qual era a substância mais utilizada pelos atletas que pretendiam se dopar. Aí houve um processo todo de, entre aspas, atualização de substâncias. Como é que foi essa caminhada? Olha, a primeira lista que foi criada em 68 foi de estimulantes e narcóticos analgésicos. Né? E foram os primeiros que nós começamos Controladores de apetite, isso, não é isso? Controladores de cocaína bastante, porque é um estimulante, né? Aí depois começamos a pegar os narcóticos analgésicos, as morfinas, os diuréticos, que eram os mascarantes, vieram um pouquinho mais para cá, e aí sim, os esteroides anabolizantes, que já existiam em 1950, quer dizer, já havia um uso escancarado em 1950, foram ser detectados somente em 78, 82. Veja só, mais de 20 anos. Mais de 20 anos depois. Aí sim começaram, quando perceberam que havia uma tecnologia também por trás disso, muita gente começou a pesquisar formas de drogas, de criação de drogas, para poder aditivar os atletas. A própria eritropoetina, que é uma substância fabricada pelo nosso corpo para fabricar glóbulos vermelhos, foi sintetizada em laboratório para injetar em atletas. É uma coisa também mais recente, mais nova. O hormônio de crescimento, que era utilizado para tratamento de nanismo, que são aqueles anões de circo, né, começou a ser utilizada também por atleta. Então são drogas mais modernas, está dentro do grupo dos hormônios peptídeos. Então, quer dizer, a lista ela foi sendo aumentada e ela aumentou muito nesses últimos 10 anos. Até 10 anos atrás nós não tínhamos tantas substâncias assim. Nos últimos 10 anos nós tivemos um incremento. Mas os estimulantes foram os primeiros, sem dúvida nenhuma, que foram utilizados para tentar aditivar esses atletas. E as drogas sociais, né, a maconha. Aliás, eu quero deixar um parênteses, aproveitando que é um programa de grande penetração e que a Jovem Pan faz uma campanha contra a droga. Pela vida contra as drogas. Pela vida contra as drogas, eu acho aquilo lá maravilhoso. Eu sempre que escuto, eu fico assim, embevecido. O que tem que deixar claro para muita gente, inclusive da imprensa, quando questiona por que a maconha está na lista, que ela não é aditiva no esporte, eles têm que entender o seguinte: você não pode associar um atleta, a imagem de um atleta a qualquer tipo de droga. E tem outra, a maconha faz mal à saúde. Então, quando você fala em doping, você não fala só em performance esportiva, você fala também em ética e você fala também em saúde. Então, por isso que a maconha está dentro da lista, para deixar claro para muita gente que defende a retirada da maconha, e tem gente que quer até liberar a maconha, o que é mais assustador ainda, né? Entendi. E cocaína, por exemplo, eu já ouvi dizer que, claro, todo mundo sabe que é uma droga perigosíssima, terrível, mas que muitos usam como doping, mas não funciona como doping. É verdade? O que tem de mito? A cocaína, ela tem uma propriedade de estimular, quer dizer, ela tem um estímulo, ela dura 30 minutos, depois ela inibe. Então você entra na depressão, faz de estímulo e depressão. Um atleta para usar para o esporte de longa duração... Não funciona. Não funciona. Duraria para o esporte de luta, MMA, por exemplo, que é a droga da coragem, né? O cara usa lá para poder fazer o MMA. Lá tem controle antidopagem? Agora começou a ter. O Dan White começou a se preocupar com isso. Até bem pouco tempo atrás não tinha, ele deixava a coisa acontecer, mas ele também, a marca dele começou a ficar sob questionamento, por isso que ele começou a fazer algum controle. Agora, a cocaína é uma droga social, ela é essencialmente uma droga social. O atleta de futebol, principalmente, ele vai naquelas baladas, ele começa a ficar famoso, geralmente não tem estrutura psicológica para aquela fama e para aquele dinheiro, e acaba se envolvendo com pessoas que o levam para as festas e usam a cocaína. Então a cocaína, ela é um estimulante, está dentro do grupo de estimulantes, mas nos esportes como o futebol, ela é basicamente uma droga recreativa social. Tempo de detecção. Eu uso hoje, se o senhor se eu for submetido a um exame que o senhor decidir fazer em mim, dentro de 10 dias, o senhor detecta ou não? Consigo detectar, sim. Claro que depende muito da exposição, do metabolismo, do quanto tempo, mas eu consigo detectar, sim. E se você quer saber, no cabelo você consegue detectar até anos. Até anos você consegue detectar a presença de cocaína. Acharam múmias no Peru de 1000 anos que tinham cocaína no cabelo. Só para você ter uma ideia, a estabilidade que a substância tem em algumas matrizes biológicas que nós chamamos. Entendi. Mas você consegue na urina e no sangue. No sangue praticamente você pega imediatamente. Claro. Ou na urina você consegue pegar com até uma semana de uso, você pega. Esses exames surpresa, funciona? Esses são os fora de competição. Funciona, e nós temos realmente pego bastante gente com algumas substâncias que eram utilizadas para esconder, que são os ciclos, né? Que é aí que entra o pessoal do mal, que eles usam os ciclos no sentido de esconder a substância durante a competição. Então os fora de competição vieram exatamente para pegar esse tipo de substância
E esse fora de competição que o senhor diz é qualquer horário, madrugada, qualquer horário, exatamente. Pela manhã, é assim que funciona? Exatamente. Existe um sistema chamado whereabouts ou paradeiro, que os órgãos internacionais mandam para suas federações e o atleta ele tem que deixar, é um Big Brother, ele tem que colocar na lista tudo aquilo que ele faz, de segunda a domingo, 24 horas por dia. Até se ele vai na igreja às 7 horas da noite do domingo, ele tem que dizer, às 7 horas da noite do domingo eu estarei lá. Se ele modificar alguma coisa naquela lista de 3 meses, ele tem que avisar, porque se chegar ao DCO e não o encontrar naquele horário que está escrito, ele vai ter uma primeira não conformidade. E ele poderá até ser punido por isso. Então existe sim hoje esse sistema para que o atleta esteja 24 horas à disposição dos DCOs, enquanto ele for atleta de alto rendimento. E se ele não autorizar ser submetido àquele exame surpresa, ele automaticamente é suspenso? Não suspenso, mas ele vai ser levado a documentação para apreciação para o tribunal, e aí sim ele poderá tomar ou uma advertência, dependendo da gravidade, poderá até ter uma suspensão preventiva. Doutor Bernardino, quais os esportes onde o controle antidopagem flagra mais infratores? Isso é possível ou não? É possível, nós temos uma estatística aí, o ciclismo tem sido campeão nos últimos anos. Mas é porque é muito eficiente o controle ou porque realmente os atletas se dopam? Os atletas se dopam. Realmente nós temos percebido que porque são esportes de alta resistência, as endurances, né? Eles se dopam e, obviamente, são as duas coisas, dois fatores, né? A internacional, que agora, inclusive, está na marca do pênalti por conta do caso do Armstrong, ela está aumentando muito mais o número de exames, né? Ela fazia já alguns, mas não fazia todos, tudo aquilo que era necessário. Então, agora eles estão apertando isso. O próprio atletismo, o atletismo no Brasil também, depois do futebol, o que mais faz controles é o atletismo. E faz bastante, faz muito exame. A natação também faz bastante controles. Nós temos tido muitos casos aí ligados à natação. Então, eu acho que esses são os esportes que são os chamados carro-chefe, fora o futebol, né, no sentido dos casos positivos. O senhor continua ligado no boxe? Continuo, eu sou responsável pela comissão médica do boxe, em toda a parte, não só da parte médica, mas do doping, e nós temos feito bastante controles. Tivemos agora no Campeonato Brasileiro, no Campo Grande Feminino, fizemos 12 controles e deveremos, em todos os campeonatos do boxe nacional, nós vamos fazer controle. Cada modalidade tem, digamos, uma preferência por uma substância, se for utilizar o doping ou não? Sim, por exemplo, os esportes de luta usam muito diuréticos. Esportes de luta? De luta. Por causa do peso? Por causa do peso e para mascarar. Porque a gente tem, por exemplo, existe um suplemento chamado Jack 3D, que tem estimulantes, eles usam muito isso. Então eles tomam o diurético para poder esconder, né? Olha, o esteroide anabolizante já não é tanto, porque até seria burrice de usar, porque ele vai aumentar a massa muscular, vai aumentar de peso. Então, até ele não usa tanto esteroide anabolizante. Certo. Mas o diurético, o estimulante, ele usa bastante. O narcótico analgésico, principalmente as morfinas, por conta das dores, porque atleta de boxe que não tem dor, então ele vai dançar balé. Não dá para ser atleta de boxe. Já chega dolorido. Já chega dolorido. E eles tomam a morfina para tentar mascarar e poder competir. Ainda mais o boxe olímpico, que agora hoje, aqui no Brasil, é um esporte que tem uma boa remuneração. Os atletas olímpicos hoje ganham bem, por conta das bolsas, das medalhas que eles ganharam. Então, existe muito essa preocupação em relação ao controle desse tipo de substância. Futebol? Futebol é o que mais testa no Brasil, né? Eles fazem 3.500 exames por ano, né? Então, quer dizer, já tem um controle aí bastante rigoroso. E a gente tem, o que pega muito é mais a droga social no futebol, infelizmente. E aquela recomendação dos atletas, eu brinco muito dizendo que em clube grande, né, o salário mínimo é de 100 mil reais. Em clube grande, né? O personagem tem que ser, no mínimo, responsável, né? Quer dizer, mas eu fui em casa e passei uma pomada, aquele negocinho. Muitas vezes é verdade mesmo, né? Mas outras não é, e eles procuram esse atalho para responder. Agora, o atleta tem que estar informado, né, doutor? Não é verdade? Mas isso é uma coisa que, Vanderlei, no Brasil hoje, a gente tem tido bastante... nós temos feito muitas palestras nas equipes de futebol, a gente tem recomendado e melhorou bastante a cultura nesse sentido, porque não só os médicos, nós temos hoje uma associação de médicos do futebol, cujo presidente é o Dr. Runco, e isso é uma coisa que sempre nós fazemos reunião, são os médicos das 20 equipes das 3 primeiras divisões, são 60 médicos. 60 médicos. Então todos os médicos têm essa recomendação, nós temos feito palestras para esses médicos, e os médicos são os multiplicadores dessa situação. Pra você ter uma ideia, nós vamos fazer um curso igual que nós fizemos da FIFA agora, em mais 4 regiões do país.
Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Centro-Oeste e provavelmente lá no Amazonas, com médicos do futebol e de outras modalidades acompanhando a formação desses DCOs. Então nós temos replicado muito isso. Está aumentando bastante a instrução. É claro que ainda tem muito por fazer, né? Principalmente o pessoal mais jovem. Nós falamos esse atleta do Fluminense, que foi um dos casos que foi pego com cocaína, né? Então, quer dizer, tem muito por fazer, é um trabalho educativo incansável, nós temos que fazer. A educação é a melhor arma, como diz a Jovem Pan, né? E é verdade, é a educação. Nós estamos tentando replicar isso e vamos tentar minimizar. Nós não vamos nunca zerar, mas eu acho que nós vamos conseguir melhorar bastante. Doutor Bernardino, um abração, obrigado. Obrigado, Vanderlei, pela oportunidade e estou à disposição para outras. Foi ótimo recebê-lo, doutor Bernardino Santi, médico, especialista na área de controle antidopagem, que veio nos esclarecer um pouquinho. Falamos sobre esse descredenciamento do LADETEC. O Brasil agora tem que correr atrás para tentar novamente ser credenciado, ter laboratório com a chancela da UADA. Falamos um pouquinho dessa luta, né, o controle antidopagem e aqueles que querem efetivamente o doping. Falamos com o doutor Bernardino Santi, agradecemos a ele mais uma vez. Até a próxima.